No vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre trabalho na Irlanda e principalmente quais são as áreas que dão visto de trabalho. Mas antes, se você ainda não me conhece, eu me chamo Fernanda, sou intercambista na Irlanda desde 2023, bastante tempo, né? E a minha missão aqui nesse canal é te ajudar a planejar o seu intercâmbio de forma tão simples que é resumida em 3 passos. Mas se você quiser saber mais, eu tenho um convite muito especial para te fazer. No dia 3 de abril, ou seja, na primeira quinta-feira de abril, eu vou fazer uma live aqui no YouTube às 8 horas da noite no horário de Brasília, onde eu vou dar uma aula ensinando como se planejar, quais são os primeiros passos para planejar o seu intercâmbio e tirar esse planejamento do papel. Então, se você não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade, principalmente a live que já já vai acontecer. Bom, agora vamos pro vídeo, né, que eu sei que vocês devem estar ansiosos, já que eu vi que o assunto trabalho é um dos assuntos mais pesquisados entre os intercambistas, então no vídeo de hoje eu vou falar quais são os trabalhos mais comuns entre os intercambistas, que chamamos também de entry-level jobs, e também como conseguir eles. Ou seja, vou passar aqui algumas estratégias e por último, para fechar com chave de ouro, quais são as áreas que dão visto de trabalho. Mas antes eu gostaria de ressaltar que infelizmente o estudante tem algumas limitações, mas não confunda limitação com algo impossível, como por exemplo fazer somente 20 horas por semana. Por lei, o estudante só pode trabalhar 20 horas semanais, ou seja, trabalhar mais que isso é ilegal. Mas em algumas épocas específicas, como verão e fim de ano, épocas festivas, é liberado trabalhar em 40 horas, ou seja, essa limitação não impossibilita o estudante de trabalhar mais que 20 horas em períodos específicos. Outra coisa que se tornou bastante comum entre os estudantes é terem mais de um trabalho, ou seja, a maioria tem 2 empregos, cada um com 20 horas para completarem as 40 horas. De acordo com a lei, isso não é legal. Porém, o próprio sistema passa pano porque lá no fundo todo mundo sabe que é impossível de sobreviver aqui com apenas um trabalho meio período, já que tendo em vista que o custo de vida aqui tem subido muito, infelizmente. Então, muita gente tem que ter 2 empregos para conseguir se sustentar. Mas fora isso, no período de verão, é um período assim que é liberado, que todo mundo tá vendo que tem uma alta demanda, então pelo menos no verão ninguém liga. Falando em verão, se você ainda não sabe quando vir, venha entre a primavera e o verão, que são as melhores épocas para se conseguir emprego. Isso porque o clima está começando a melhorar, os dias ficam mais bonitos, mais ensolarados, a demanda nos estabelecimentos aumenta, o dia começa mais cedo e termina mais tarde, ou seja, o sol nasce bem mais cedo do que é de costume no inverno e se põe no auge do inverno, quase às 11 horas da noite, ou seja, os dias são mais longos, as pessoas aproveitam para turistar, para beber, para visitar os restaurantes, então, por essa demanda aumentar, aumenta também as contratações, principalmente na área de atendimento ao cliente, como por exemplo, nos restaurantes, bares, hotelaria também, áreas que movimentam o turismo da cidade. Tudo que eu tô falando aqui sobre movimentação da cidade, eu tô falando especificamente de Dublin, que é onde eu moro, onde eu tenho as minhas experiências e posso falar com mais propriedade para vocês. E por ser a capital também tem uma movimentação maior. Então não só os turistas que aproveitam, né, para vir aqui visitar os castelos, os restaurantes, cafeterias, mas também os próprios residentes do país aproveitam também para aproveitar o nosso evento aqui, que é o Sol. Porque, para ser sincera com vocês, a Irlanda é conhecida assim por ter um clima ruim, um clima muito instável, ou seja, em um dia só você conhece todas as estações do ano. Então o sol acaba sendo o nosso evento durante a primavera e o verão. Então os próprios moradores, juntamente com os turistas, começam a aproveitar mais esse evento que se chama Sol. Então deixo aqui o meu conselho de amiga mesmo, que é a melhor época para você vir aqui para a Irlanda é entre a primavera e o verão, ou seja, no início de março até no máximo no meio de setembro. Não vou dizer para você que é impossível conseguir emprego no inverno, porém é muito mais difícil, porque no inverno
é totalmente o contrário do verão. Ou seja, os dias são mais curtos, demora para amanhecer, o sol nasce lá pelas 8, 9 da manhã e se põe às 4 horas, ou seja, 4 horas da tarde já tá tudo escuro, é aquela depressão. As pessoas ficam mais em casa, o movimento dos lugares diminui, ou seja, ninguém quer ir para bar, para restaurante. Quer dizer, ainda tem um ou outro que vai querer sim ir pro bar, né? Porque aqui é Irlanda, né, gente? Então sempre vai ter alguém sim no bar. Porém, a movimentação dos lugares diminui. Então, até mesmo quem tem trabalho durante o inverno corre o risco de ter algumas horas ali cortadas, ou seja, trabalha menos horas por causa do movimento dos locais. Agora vamos para os trabalhos mais comuns entre os intercambistas. Vamos começar por barista. Barista seria aquela pessoa que faz café, que faz aqueles cafezinhos personalizados, lindinho, com coraçãozinho, com borboleta, com tudo que a pessoa quiser. Aqueles cafés chiques, sabe? Que a gente vê. E, gente, vocês acreditam que eu achava que barista era a pessoa que trabalhava no bar fazendo coquetel, fazendo drinks, mas não. É quem faz aqueles cafezinhos personalizados chiques que a gente vê. Outra profissão aqui bem requisitada é a profissão de garçom, garçonete ou até mesmo bartender. Tudo que envolve restaurante, atendimento público, fazer bebidas, tudo isso que eu falei para vocês que englobam ali um staff de restaurante ou bar é bem requisitado. Outra profissão aqui bem requisitada é KP e ajudante de cozinha. Mas qual é a diferença entre eles? O KP vai ser a pessoa que vai lavar os pratos e todos os utensílios que vão ser usados na cozinha, ou seja, ele é responsável por manter tudo limpo. E além disso, ele é responsável também em manter ali a organização do local dele de trabalho, onde se lava os pratos e onde se deixa todos os utensílios guardados. E a responsabilidade dele é deixar que tudo fique disponível para que o chefe possa usar. Porque se o chefe parar para lavar tudo que ele vai precisar usar para cozinhar, ele vai perder tempo. Então o KP, ele é meio que um auxiliar de cozinha. Mas diferente do assistente de cozinha, o assistente ele já faz a parte ali prática da execução dos pratos, ou seja, cozinhar e elaborar os pratos. Em alguns casos, o KP também pode ajudar. No caso, eu já fui KP e eu já ajudei o chefe a fazer alguns pratos. Em alguns momentos, assim, que tinha muita demanda e tinha poucas pessoas para ajudar, então eu acabei ajudando também. Mas parte também porque eu quis, eu gostava muito de cozinha, ainda gosto bastante de cozinha e pretendo voltar para essa área. Então eu acabava meio que ajudando ali, mas a responsabilidade maior do KP é manter os pratos e demais utensílios limpos e disponíveis para os chefes. Outra coisa também sobre esse trabalho é que ele é muito mais requisitado por homens, ou seja, os contratantes preferem contratar mais homens do que mulheres em alguns casos, pelo menos em muitas das vagas que eu vi, pediam mais para que fossem homens. Isso porque eu acredito que se refere ao peso dos pratos, porque o KP também vai ter que se deslocar de um lugar para o outro, ou seja, o lugar onde ele lava prato não é a cozinha, não é a própria cozinha onde o chefe vai estar. Então, muitas vezes ele vai ter que pegar peso, pegar uma pilha de pratos ou uma pilha de panelas e levar de um lugar para o outro. Eu acredito que seja por essa questão de carregamento de peso. Porque pelo menos no lugar onde eu trabalhava era muito tranquilo e eu quase não pegava peso, até porque a demanda era pouca, o lugar era tranquilo, eu trabalhava em dias também que o bar estava muito quieto, então eu nem precisava carregar uma pilha de pratos. Se eu quisesse carregar um por um, eu tinha esse privilégio de poder assim fazer as coisas com calma, mas em alguns lugares realmente o serviço é mais pesado. Outro trabalho bem comum aqui entre os estudantes é o de Deli Assistant, ou seja, sabe aquelas lojas de conveniências que a gente vai não só para comprar uma besteirinha, mas também para fazer o nosso próprio lanche?
Então, geralmente, quem faz o nosso lanche é o Deli Assistant, ou seja, o assistente ali da loja, que não vai só montar os lanches, mas também vai manter a organização e a limpeza da loja. E ainda falando sobre atendimento ao público, uma curiosidade que eu gostaria de deixar aqui para vocês é que durante o Natal, tanto lojas de roupas quanto as lojas gerais dos shoppings contratam em massa, tanto para vagas part-time quanto para vagas full-time por conta da alta demanda durante essa época. Geralmente são trabalhos temporários, mas se você quiser tentar, vale a pena tentar e ter essa experiência. Agora, fora o atendimento ao público, vamos falar daquelas profissionais que deixam o ambiente limpo, que são as cleaners, ou seja, as faxineiras. E aqui existem alguns tipos diferentes de cleaners que eu vou explicar para vocês, como por exemplo a house cleaner, que seria a cleaner mais privativa, que vai fazer o trabalho diretamente com o cliente, que vai na casa do cliente, combina o valor certinho, limpa a casa do cliente, às vezes pode ou não pode fazer todos os dias o serviço, depende do cliente. Por exemplo, às vezes o cliente só quer que você limpe a casa dele no máximo 2 vezes por semana. Aí você vai conversar diretamente com o cliente quais dias você pode, quantas horas, o valor. Inclusive, o benefício de trabalhar como cleaner privativa, ou seja, house cleaner direto com o cliente, é que você vai determinar ali o seu valor. E geralmente esse valor é a mais que o salário mínimo. Recentemente, uma amiga minha que é house cleaner, ela me indicou as clientes dela, já que ela vai ter que ir para o Brasil e passar um tempo lá. Então ela fez essa indicação para mim das clientes e eu vou fazer esse trabalho, e a gente conversando, ela me contou que cobra 17 euros a hora. Ou seja, o salário mínimo é 13 euros a hora, mas ela cobra 17, até porque é um trabalho mais delicado, você tem que também se deslocar, tem que pagar ali a passagem do ônibus para ida e volta. Dependendo também da distância, você acaba pegando mais de um ônibus. Então, esse valor, creio eu que é um valor justo, sim. Então, trabalhando direto com o cliente, o valor sempre vai ser a mais que o salário mínimo, por conta do deslocamento, por conta do serviço também e por outras coisas, porque limpar a casa a gente sabe que não é fácil. Um outro benefício também de trabalhar diretamente com o cliente é que o dinheiro vai diretamente para minha conta, não vai passar pelo sistema ali de taxação de imposto, como se fosse um bico mesmo, só que um bico mais fixo. E uma outra coisa também é que, pela minha experiência e percepção, eu vi que limpar casas é mais tranquilo que limpar pubs. Eu digo isso porque eu já trabalhei limpando um pub enorme sozinha e também já trabalhei limpando casas. Na época, quando eu trabalhava limpando casas, surgiu essa vaga de limpar o pub. Então, como era um trabalho mais fixo, todos os dias, com o salário certinho, no dia certinho, então eu decidi optar pelo que era mais estável. Porém, nem sempre o que é estável vai ser bom, vai ser a melhor opção. Mas como eu tinha na minha cabeça que queria alguma coisa fixa, uma coisa mais estável, então eu acabei deixando de lado esse trabalho de house cleaner, mas eu vejo hoje mais benefícios do que trabalhar no pub pelo fato de ser mais pesado trabalhar no pub, do salário mínimo também, da taxação. Então, nesse quesito, eu diria que é muito melhor trabalhar diretamente com o cliente, determinar o próprio valor, determinar também os dias e o horário. Depois da house cleaner vem a office cleaner, ou seja, a faxineira de escritório. E normalmente limpar escritório também é mais tranquilo em comparação a limpar pub. Se um dia você conseguir um office cleaner, você é uma pessoa de sorte, porque realmente, pelas pessoas que eu conheço que trabalham nessa área, dizem que é muito tranquilo. E por último, eu vou dizer as cleaners no geral. Por quê? Já falei aqui de quem limpa a casa, já falei aqui de quem limpa pub e escritório, mas fora isso também existem outras áreas que as cleaners podem atuar, como por exemplo, faxineira de loja, faxineira de cinema,
Eu, por exemplo, já trabalhei limpando salas de cinema, foi o meu primeiro emprego quando eu cheguei aqui. Eu gostava bastante porque eu não tinha que lidar com ninguém, eu mal falava, e eu só saí de lá mesmo porque tinha poucas horas. Mas se não, talvez eu continuaria lá porque era muito tranquilo, apesar de alguns dias serem mais sujos que outros, mas no geral eu gostava bastante, pelo fato de eu tinha esse privilégio de não me estressar com clientes chatos. Então, para mim, era bem de boa. Então, temos também as cleaners de cinema, as cleaners de empresa, as cleaners de loja, de restaurantes e de muitos outros estabelecimentos comerciais que a gente nem imagina. E claro, aqui também existem empresas especializadas em nichos muito específicos, como por exemplo, existem faxineiras só para limpar janelas, faxineiros só para limpar carpets e fazer serviços mais especializados. Se você pretende trabalhar como cleaner aqui, eu gostaria que você se atentasse a essas duas coisas que eu vou falar. A primeira coisa é, se o seu cliente ou estabelecimento te exigir uma limpeza mais profunda, uma limpeza mais pesada, que chamamos aqui de deep clean, você pode e tem o direito de cobrar a mais, pelo fato mesmo da limpeza ser mais pesada, de exigir mais esforço corporal, de exigir mais horas, você tem o direito de cobrar um valor a mais por essa limpeza, porque é como se fosse uma faxina mesmo, só que mais pesada. Segunda coisa para você se atentar: empresas mais formais ou empresas terceirizadas que trabalham com faxineiras de construção, de estabelecimentos comerciais, vão te exigir o certificado de manual handling, que é basicamente um treinamento que vai te ensinar a postura física correta para você pegar peso e para você também manusear as ferramentas de trabalho durante a execução da sua função. Algumas empresas oferecem esse treinamento gratuitamente, porém não é toda empresa e não é obrigação da empresa te oferecer esse treinamento. Então, muitas das vezes, se a empresa não oferecer, você vai ter que pagar do seu próprio bolso um valor entre 30 a 50 euros para poder fazer esse treinamento. E é rapidinho, geralmente é só algumas horas mesmo de treinamento, que é uma coisa muito básica, eu acho que nem deveria ser pago de tão básico, porém é importante. No meu primeiro trabalho, quando eu limpava salas de cinema, eu cheguei a fazer um treinamento, mas eu não recebi o certificado de manual handling. Já no meu segundo trabalho, limpando o pub, não me exigiram esse certificado, mas há 2 semanas atrás eu mesma resolvi fazer, então é super rapidinho, assim, durou no máximo 1h30 e eu paguei o valor promocional de 30 euros. E durante esse treinamento me explicaram que a obrigação da empresa te exigir o manual handling e a obrigação do funcionário fazer o manual handling. Então a empresa não tem a obrigação de fornecer esse treinamento gratuitamente para você. E se um dia você sofrer algum acidente no trabalho, você pode ser responsabilizado caso você não tenha o manual handling. Então, ambos serão responsabilizados, não só você, mas a empresa. Primeiramente, a empresa por não ter te exigido esse certificado e segundo você por não ter feito. Então, ambos os lados fazendo ambas as suas partes dá tudo certo. Já que falamos aqui das pessoas que cuidam do ambiente, que mantêm tudo limpo, que são as faxineiras, vamos falar das pessoas que cuidam de pessoas, que são as babás e cuidadores de idosos. Bom, aqui na Irlanda tem muita demanda na área infantil, como babá e também assistente de creche, ou seja, aquelas pessoas que ficam ali de olho nas crianças, que dão uma atençãozinha, que auxiliam as crianças, os professores, até mesmo a área de professores infantis também tem uma alta demanda e também outra área muito demandada é a de cuidador de idoso, que pode até dar visto de trabalho. Sobre a área de babá, como todos sabem, o óbvio, babá é aquela pessoa que vai cuidar da criança, mas tem alguns casos específicos que eu já vi alguns casos em que os pais querem só alguém para levar ou buscar o filho na escola porque não tem tempo. Então, dependendo do que é acordado ali, às vezes você só precisa mesmo buscar a criança
ou levar a criança na escola. E eu acho que esse é um dos benefícios de trabalhar diretamente com o cliente, porque você pode falar ali diretamente com a pessoa que tem aquela necessidade. Você também pode dar o seu próprio valor, vocês podem acordar o que é melhor para ambos, horários, em questão do dia também, além de você receber o dinheiro diretamente na sua conta, ou seja, não vai passar pelo sistema de taxação, o que chamamos de trabalho cash in hand, ou seja, dinheiro em mãos, onde o dinheiro não vai passar por ninguém além de você. E são trabalhos normalmente como babá, cleaner, especificamente privativa, onde você vai na casa do seu cliente, que você vai receber diretamente na sua conta. Agora vamos falar da parte mais interessante desse vídeo, que são os métodos de como conseguir esses trabalhos. Sem mais enrolações, o primeiro método é cara a cara. Ou seja, você imprimir o seu currículo e levar diretamente no lugar. Você imprime e sai distribuindo nos lugares, independente se tem a plaquinha ou não de contratação. É claro que se tiver a plaquinha de contratação é ainda melhor, mas mesmo se não tiver, é válido a tentativa de você ir lá entregar e principalmente pedir para falar com o gerente. E assim, se ele estiver lá e se você tiver a sorte, vocês podem ter uma conversa e ali ter uma pequena entrevista, né? Aquela entrevista sem intenção nenhuma. E aí, quem sabe, ser contratado. Eu já fiz isso em alguns lugares. Na própria plaquinha estava escrito que não aceitava o currículo impresso, porém para enviar no e-mail. Em alguns casos vai acontecer isso mesmo, deles não aceitarem o currículo diretamente impresso, mas pedirem para mandar para o e-mail de alguém, seja do RH ou outro responsável, mas mesmo assim é válido a tentativa de você tirar a foto lá do enunciado da vaga e mandar o e-mail. O segundo método que eu acho que funciona melhor que todos é ter o QI, ou seja, o famoso quem indica. Isso funciona demais, gente. Eu acho que todos os trabalhos que eu tive até agora foram trabalhos que foram indicados por amigos, por vizinhos, por pessoas próximas. Por isso é importante que você faça muitos amigos, faça networking, fale sobre os seus interesses também, saiba de tudo, sabe? Tenha um amplo ciclo social que te permita poder ter essa liberdade de pedir indicações. Existem pessoas que infelizmente não ajudam as outras, mas também tem aquelas pessoas que se dispõem a ajudar. E o terceiro método é sites de emprego. Eu não tive uma experiência muito boa com sites de emprego por conta de que não respondem. Pelo menos eu não sei se acontece isso com todo mundo, se foi só comigo, mas pelo menos na minha experiência, eu mandei vários currículos usando o Indeed e também o site irishjobs.ie. E mesmo assim, mesmo mandando vários currículos e alterando os currículos diversas vezes, eu só fui respondida uma vez. E mesmo assim, no meio da conversa, a pessoa parou de me responder. Então não sei se o problema sou eu ou se de fato isso acontece com diversas pessoas. Mas entre esses três métodos, eu acho que networking e ter indicação é essencial. Até mesmo pela questão do ex-chefe do seu amigo ou mesmo o chefe do seu amigo que te indicou, confiar muito nele, então ele vai ouvir mais, vai dar mais ouvido, mais confiança e vai manter o contato e te chamar. E foi basicamente isso que aconteceu com o meu trabalho de house cleaner. Essa minha amiga tem as clientes dela fixa e aí ela tá indo pro Brasil e as clientes dela ficaram perdidas sem saber quem ia contratar, até porque a gente tem que tomar o máximo de cuidado com quem a gente coloca dentro da nossa casa. Então, como eu fui uma indicação dela, em que a cliente dela confiava nessa minha amiga, então por ser uma pessoa de confiança, a confiança meio que gerou confiança. Eu não sei se deu para entender, mas aqui falando de uma forma mais direta, a cliente da minha amiga confiou na indicação dela, que fui eu. Então, sendo assim, é a questão de confiança gera mais confiança. Então, faça um bom networking quando você chegar aqui.
E sobre esses sites de trabalho que eu citei aqui, eu vou deixar o link deles na descrição caso você queira conferir. Antes da gente ir para o próximo tópico, que são as áreas que podem até dar visto de trabalho, eu gostaria aqui de deixar uma nota pessoal, porque eu sei que tem muita gente que desiste antes mesmo de tentar sair do país por uma questão de crença. Eu já ouvi muita gente falando: ah, mas eu não vou deixar o meu trabalho, que é confortável, para limpar a privada de gringo. Infelizmente, eu já vi esses comentários em outros vídeos de pessoas que estavam ali trabalhando, ralando, tentando de tudo para alcançar os objetivos dela. E assim, eu respeito muito quem tem essa opinião, mas cada pessoa tem um objetivo diferente na vida, cada pessoa tem uma visão e uma prioridade diferente na vida. Eu, por exemplo, no Brasil eu já trabalhava na minha área, eu me formei como design gráfico e eu tive o privilégio de conseguir trabalhar na minha área antes mesmo de terminar a faculdade. E eu sei que infelizmente muita gente estuda por anos e anos e ainda assim tem dificuldade ou não consegue entrar na própria área que estudou para exercer. Então, sim, eu tive esse privilégio e eu já estava ali tendo uma carreira mesmo que de curta duração, mas eu consegui ali ter alguns anos de experiência no que eu amava. E mesmo assim, eu tinha objetivos diferentes na minha vida de outras pessoas que buscam mais estabilidade. Eu queria mais segurança, mais qualidade de vida, poder de compra também, porque assim, eu sei que o dinheiro pode até não comprar a felicidade em si, mas o dinheiro vai te permitir ter momentos felizes na sua vida e também dignidade no quesito de você poder pagar um bom tratamento de saúde, seja para você, seja para sua família, poder ter um equipamento de qualidade. Eu, por exemplo, tô gravando aqui usando o meu computador, que tem muita qualidade, que foi um computador que eu não poderia pagar estando no Brasil, mesmo trabalhando na minha área. Então, assim, de fato, muita gente fala que o dinheiro não traz felicidade, mas ele vai te permitir ter momentos felizes, vai te permitir cuidar de si e de quem você ama, vai te permitir investir nos seus objetivos, porque muitas das coisas que eu tenho hoje, com certeza são coisas que talvez eu não teria no Brasil. Ou mesmo se eu quisesse ter, eu teria que juntar dinheiro por anos e anos. Então, pelo menos para mim, na minha opinião pessoal, valeu muito a pena. Até porque quando eu estava trabalhando como faxineira e também como lava-pratos, eu tive a oportunidade de conhecer 2 países da Europa e um deles é um dos países mais caros da Europa, e eu planejei essa viagem para esses 2 países em apenas 2 semanas. E no Brasil eu nunca imaginei poder conhecer esses 2 países, até porque era muito fora da minha realidade. Embora eu já estivesse trabalhando na minha área e ganhasse um pouco mais que o salário mínimo, mas o meu dinheiro ia todo para as minhas contas e também para juntar para o intercâmbio. E fora o mercado também, que conta também como uma despesa ali que fazia muita diferença, porque quando eu saí do Brasil, as coisas também já estavam muito caras. Não vou dizer para você que o intercâmbio é um mar de rosas, tem sim os seus altos e baixos, tem sim os seus momentos difíceis, os seus desafios, muita gente reclama, tem sim um lado ruim, mas também tem um lado bom. E para mim, o lado bom se sobressaiu por esse fato de eu me sentir mais segura aqui, por eu ter as coisas dos meus sonhos. Eu não costumo mostrar aqui tudo que eu tenho, porque eu não gosto dessa coisa de ostentação, até porque tudo que eu tenho são coisas que eu compro pra mim e não pra mostrar pra terceiros, mas eu quis trazer esse exemplo aqui, porque eu quero dizer pra vocês que mesmo trabalhando em empregos simples, que não exigiam nenhuma grade curricular da qual eu já tive no Brasil, me permitiram ter essas coisas, e não só coisas materiais, mas também ter momentos em outros países, conhecer novas culturas, ter experiências gastronômicas e outras coisas. E eu só não fui para outros países além desses porque eu não quis mesmo, eu tive outros objetivos. O ano passado eu estava focando em outras coisas, mas tem outras pessoas que também são faxineiras, que são baristas, que são camareiras
que fazem trabalhos simples que não exigem nenhum grau superior de estudo, que conseguem fazer a Eurotrip aqui, que é muito diferente do Brasil, que a gente trabalha, até mesmo quem tem grau superior acaba não tendo as mesmas oportunidades de quem tá aqui. Dito isso, já deixa o seu like, porque isso é tão importante para o meu trabalho quanto para outras pessoas, porque assim o YouTube vai entender cada vez mais o meu público e vai entregar cada vez mais o meu conteúdo até chegar em pessoas que, assim como vocês, estão planejando fazer intercâmbio na Irlanda. E agora vamos para o que interessa, que é o último tópico, que são as áreas que dão visto de trabalho. Como dito anteriormente e também em outros vídeos, eu estou sempre falando aqui sobre o Critical Skills, ou seja, habilidades cruciais, áreas que precisam de profissionais capacitados e que são de extrema importância para o funcionamento da cidade e da economia. São áreas que podem sim oferecer visto de trabalho, mas com isso também você precisa preencher alguns requisitos que são ter certificado na área e o certificado traduzido, ter experiência e principalmente ter proficiência no idioma, que seria inglês. E não menos importante, ter um visto válido. Ou seja, aí você me pergunta, mas como assim para conseguir um visto de trabalho eu vou ter que ter um visto? Para ter um visto eu vou ter que ter um visto? Como assim? Bom, se você fizer a sua tentativa desde o Brasil e vier para cá com a oferta de trabalho e já com visto, aí tudo bem, você não precisa. Porém, se você mora aqui na Irlanda, você precisa sim estar legal no país para efetuar a troca de visto. E não menos importante, trabalhe o seu inglês. Foque no seu inglês, porque quanto melhor for o seu inglês, melhores oportunidades de trabalho você vai ter. E lembrando também que os trabalhos que são mais concorridos são trabalhos que geralmente têm nativos ou pessoas de outros países, porém que falam inglês com fluência desde a infância. Então você vai estar competindo ali com nativos e com pessoas que podem falar inglês com fluência há anos. Então trabalhe o seu inglês. Bom, vamos para o que interessa, que são as áreas que dão visto de trabalho. Vamos começar pela área da tecnologia, que é TI e marketing. Bom, é claro que tem outras áreas que dão visto também, mas eu estou filtrando aqui pelas principais, pelas que são mais concorridas e populares aqui. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o link do site com todas as áreas lá na descrição, juntamente também com um outro link que você vai saber mais sobre a aplicação do Critical Skills. Outra área também que dá bastante visto de trabalho é a área de gerente de hotel e também agente de turismo. Outra área também que tem uma demanda muito grande é a área da construção, que seria engenharia e mestre de obra. E são áreas que realmente necessitam, até porque todo lugar que eu passo aqui na Irlanda tem uma construção sendo feita. É uma cidade que tem muito turista, tem muito imigrante, então realmente está sendo muito necessário até construir novas casas, novos prédios, novas moradias para poder suprir a quantidade de pessoas que estão vindo para cá. Então é uma área que precisa realmente de profissionais capacitados. E outra profissão também bastante requisitada para o visto de trabalho é o chefe de cozinha. Isso porque eu já falei para vocês desde o início do vídeo a importância que tem os restaurantes e bares aqui. Então o chefe de cozinha sim pode até ganhar o visto de trabalho. E a questão do custo do visto pode ser conversada com o chefe ou com a empresa que está oferecendo. Em alguns casos, a empresa pode se oferecer para pagar os custos do seu visto, ou em outros casos, a empresa pode liberar o visto, porém você vai ter que arcar com os custos. Então, se você quiser saber mais, os links estão na descrição. Se você quiser saber mais sobre os requisitos para a aplicação e também como que funciona o processo com mais detalhes, eu deixei o link na descrição e também um outro link mostrando outras áreas além dessas que eu citei. E por hoje é só. Não se esqueça da nossa live no dia 3 de abril às 8 horas no horário de Brasília, aqui no YouTube. Então já se inscreve e ativa as notificações para você não perder. Te vejo lá e até a próxima.